Eu quero concordar, Pai, com a oração feita pelo Teu Filho Marcos, Senhor. E quero dizer sim, amém, a tudo que o Senhor quer fazer essa manhã. Sabemos que o Senhor é bom, as Suas misericórdias duram para sempre. Eu oro para que a Tua palavra seja eficaz, que ela venha, Senhor, de encontro e ao encontro de corações e mentes nesse lugar. Eu oro, Senhor, para que a Tua palavra, Senhor, ela venha ferir a nossa mente e que venha revelar o nosso coração. Eu oro que o Espírito Santo da verdade nessa manhã ele venha com muito poder sobre este lugar. Que o Espírito venha fluir sobre esse ambiente. Eu oro para que o temor do Senhor caia sobre este lugar. Eu oro aqui, Senhor, por corações totalmente rendidos ao Senhor nesse ambiente. Eu oro, Senhor, que haja nesse lugar arrependimento. Eu oro que a Tua palavra, Senhor, ela venha dividir, Senhor, juntas e medulas nesse lugar. Venha dividir nesse lugar, Senhor, alma e espírito. E que, Senhor, ela venha julgar os pensamentos do nosso coração. Eu oro em nome de Jesus, Pai. Flua nesse ambiente. Ministra, Senhor, ao meu coração, ao coração, Senhor, de cada irmão que está nesse lugar, para a glória do Teu nome, Jesus. Amém. Mateus 24. Leremos até o verso 14. Acharam? Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ou, em outras versões, do fim do mundo? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo.
e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém? Glória a Deus. Querido, como primeira reflexão sobre esse assunto aqui, sinais da vinda de Cristo, gostaria de propor aqui alguma questão, tá? A seguinte questão: o que os discípulos de Cristo perguntaram a ele ao falar sobre a sua vinda? O que esses discípulos perguntaram ao Senhor quando o Senhor estava falando sobre a vinda dele? É interessante perceber que aqui no texto de Mateus não diz quais são esses discípulos. Numa primeira leitura, nós pensamos que são todos os discípulos que perguntam isso ao Senhor Jesus. Mas porque esse texto sobre a vinda de Cristo, esse discurso dele, está tanto em Mateus, como em Marcos, como em Lucas. Mateus é mais completo, Marcos é mais sucinto. E Marcos diz que esses discípulos que perguntam ao Senhor Jesus, que fazem essas perguntas a ele, são Pedro, Tiago, João e André. São esses 4 discípulos que chegam diante do Senhor, diante desse discurso escatológico, perguntando a ele: Senhor, dize-nos quando serão estas coisas, e qual sinal haverá da tua vinda e do fim do século, do fim dessa era, do fim do tempo ou do fim do mundo? Então os discípulos perguntam 3 coisas. Quais serão essas coisas? Que coisas são essas? A destruição do templo, um templo magnífico, um templo construído, isso aqui, quem fez foi o rei Herodes, deu toda aquela ampliação, um templo magnífico, que o Senhor diz: olha, vocês estão vendo a magnitude desse templo? Não ficará aqui pedra sobre pedra. E eles perguntam: que sinal haverá da tua vinda? E eles perguntam: que sinal haverá também do fim do mundo? São 3 questionamentos, são 3 perguntas. Então o Senhor, ele não virá. Eu quero dizer para vocês que o Senhor não virá antes que todos esses sinais aconteçam. Para que ele venha, os sinais que ele mencionou, tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas, eles vão ter que acontecer. E é sobre o livro, sobre esse texto do capítulo 24, sobre esses sinais, que eu quero aqui discorrer essa manhã. Amém? Então olha o que diz o verso 4: e ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. Então Jesus está diante desses 4 discípulos, e agora diante de todos nós que lemos o texto, ele está dizendo: olha, haverá um tempo de muito engano. Vigiai para que você não seja enganado. Então Satanás, nesse tempo, ele está articulando muito engano para que o anticristo venha à terra. Então será um tempo de engano, o primeiro sinal. E eu e você temos que prestar muita atenção no texto, porque olha o que ele diz: vede que ninguém vos engane. Então nós temos que estar preparados para que nós possamos resistir ao engano que haverá nesse tempo. Então olha o que o texto de Efésios capítulo 5, versos 6 e 7 diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então seja vigilante, medite na palavra de Deus dia e noite, para que você não seja enganado. Sente com os irmãos, converse com os irmãos sobre a palavra, para que você não seja enganado. Guarde a palavra do Senhor no teu coração, para que você não seja enganado nesse tempo.
Olha o que Gálatas diz. O verso 7 de Efésios: portanto, não sejais participantes com eles. Então não seja participantes também do engano, dos filhos da desobediência. Gálatas 6, versos 7 e 8: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Quem semeia engano vai colher engano. Deu um branco agora. Não pactue. Vocês entenderam? Deu um branco agora. Com o engano. Não se deixe enganar. Seja firme. Seja vigilante. Amém? O verso 8 diz: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então não semeie obras da carne, semeie o fruto do Espírito: o amor, a paz, a alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade e domínio próprio. Tudo isso está em mim, tudo isso está em você. Você recebeu do Espírito de Deus. Amém? Olha o que diz Apocalipse 12, verso 9: assim o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Na Almeida está escrito que ele é o sedutor do mundo. Ele vai querer seduzir a mim e a você com os seus enganos. Então é necessário que nós tenhamos discernimento, para que nós não nos deixemos seduzir pelas artimanhas do diabo, pela mentira do diabo. Afinal, ele é o pai da mentira. Veja que ele é o pai da mentira. Está diante de mim e de você a mentira do pai da mentira e a verdade de Jesus Cristo, que é a verdade. Jesus é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Está diante de mim e de você a bênção e a maldição, a mentira e a verdade. Escolha a verdade. Escolha a verdade do Filho de Deus, que é o Pai das luzes, onde não há variação e nem sombra de mudança. Então Satanás, ele não é um sedutor, ele não é um enganador, ele é o sedutor, ele é o enganador. E você sabe, você não é tolo, o poder da sedução. Então não se deixe enganar. O Senhor está nos exortando para que nós não sejamos enganados e não nos deixemos enganar. Olha o que diz Tessalonicenses, se você quiser anotar aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 9 e 10. Ora, o aparecimento do iníquo, o aparecimento do anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder. Então ele vem com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então o anticristo, ele vem segundo a eficácia de Satanás. O poder de Satanás vai ser transferido, digamos assim, para ele, né? E ele vem com poder, sinais e prodígios da mentira, prodígios de sinais de engano. Lembra de Êxodo, quando Moisés
ele pegou ali, jogou a vara e ela se tornou uma serpente. E que foi que os magos do Egito fizeram? Do Egito, pegaram as varas dele, jogaram no chão e se transformaram em serpentes. Então ele vem com todo o poder da mentira. Ele vem com prodígios de mentira, de sinais, com sinais de mentira. E se fosse possível, enganaria até os eleitos. Se fosse possível, enganaria até os eleitos. Verso 10. Continuando, poder, sinais, prodígios da mentira e com todo engano. Olha, todo o engano, de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O texto de Tessalonicenses é bem claro. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios da mentira e com todo engano. A ação do anticristo tem a ver com engano, e Jesus deixa bem claro para os discípulos: sejam vigilantes, não se deixem enganar, construam uma vida comigo, para que vocês não sejam enganados. Observe o verso 10 de Tessalonicenses: e com todo engano da justiça aos que perecem, porque eles vão perecer? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ou seja, eles rejeitaram a verdade. Eles rejeitaram a verdade. Mas eu e você temos que amar a verdade. Não rejeite a verdade. Não rejeite o evangelho da salvação. Não rejeite o evangelho que salvou a mim e a você, quando eu e você éramos inimigos de Deus. Quando eu e você ouvimos a poderosa voz do Senhor, que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Satanás, certamente, ele está trabalhando com toda forma de engano nesse tempo. E que eu e você não venhamos colaborar com isso, compactuar com isso. Amém? Bora falar de novo? Compactuar. Glória a Deus. Eu acho que foi o Espírito Santo que fez acertar essa palavra. Então, quais nesse tempo serão os elementos do engano? Que elementos Satanás está tramando? Ele está trabalhando, ele está arquitetando nesse tempo, para que eu e você sejamos enganados. Porque virão muitos em meu nome. Olha, não são poucos. Virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Pastor Derlon, o que mais nós queremos é um Salvador. Nós vimos esse tempo aqui na política. Forças Armadas, salve o Brasil. Nós vimos isso nesse tempo. Como eu sou professor na escola, todo mundo é petista, 99,99%. Lula, salve o Brasil. Eu e você temos que elevar os nossos olhos para o monte, de onde virá o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Eu e você não temos que dar esperança em nenhum homem, a não ser no Filho do homem, o ungido de Deus, o profeta profetizado por Moisés. Ele disse: a ele ouvi, a este ouvi. O filho de Davi. A nossa esperança está no Messias do Senhor. A nossa esperança está no ungido de Deus. Mas nós cocheamos muitas vezes entre dois pensamentos. Nenhum homem vai salvar nenhuma nação.
Só existe um homem que diante dele todo joelho dobrará. E que vai chegar um tempo, Maurício. Vai chegar esse tempo. Há um clamor no mundo inteiro. Deus está levantando a igreja dele com um clamor. O Espírito e a noiva dizem: vem. Vai chegar um tempo que o Espírito e a noiva vão clamar: vem, totalmente conectados, sendo apenas um, o Espírito e a noiva, assim como o Pai, o Filho e o Espírito são só um. O pensamento vai estar conectado, e nós vamos clamar. As nações, onde estiver a igreja, elas vão clamar pelo desejável das nações. Haverá um clamor no coração da igreja. O Espírito e a noiva dizem: vem. Amém, queridos? Então se levantará muitos dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitos serão enganados. Por quê? Porque nós queremos um Salvador. Mas eu quero dizer uma coisa a cada um que está aqui: nós queremos um, mas existe o Salvador, e Ele deseja você, e o Espírito dele tem ciúmes de você, e o Espírito dele ora em nós com gemidos inexprimíveis, e Ele vai colocar um cântico no meu e nos seus lábios, um cântico de adoração, de uma verdadeira adoração, uma adoração genuína, uma adoração que não é em vão. Talvez haja aqui algum coração endurecido, mas a palavra dele é poderosa. Ela é poderosa. Ela é poderosa. Talvez você não tenha mais esperança, talvez você não acredite mais. Talvez as coisas desse mundo estão sufocando você, estão sufocando a semente que foi plantada aí. Mas eu quero dizer que a palavra dele é poderosa, e ela não volta vazia. E eu oro que ela venha descauterizar a sua mente, que a palavra venha abrir o seu coração. Amém, queridos? Segundo sinal da volta de Cristo: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Ele diz: vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não será o fim. Não vos assusteis. Satanás vai provocar, vai querer provocar no seio da igreja e no mundo muito medo. O texto diz: Gil, ouvireis falar de guerra. Talvez eu e você possamos pegar todo dia uma ferramenta aí que você tem na sua mão e procurar saber como estão as coisas no mundo. E às vezes nós nos assustamos com o que ouvimos e com o que vemos. O texto é claro: e certamente ouvireis. Você ouvirá e você vai ver. O mundo está globalizado.
O mundo diminuiu devido à globalização. O que acontece num país, imediatamente chega às minhas e às suas mãos. O texto diz: vocês ouvirão falar de guerras. Ouvir falar quer dizer que a guerra está acontecendo onde você está? Você ouve falar da guerra da Ucrânia, Rússia e Ucrânia, aí você morre de medo. Ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Aí ele dá um comando, ele exorta a mim e a você, diante de tudo isso que você está ouvindo, não vos assuste, não vos assusteis. Porque o principal problema aqui, querido, não é a guerra. Não é. É o que você está ouvindo e que está trazendo susto ao seu coração. O principal problema aqui, na verdade, é que eu e você talvez não tenhamos muita comunhão com Ele, porque se tivéssemos, Ele lançaria fora todo medo do meu e do seu coração. Os discípulos estão sendo perseguidos. Já falei aqui, Joelson, eles não oram para parar a perseguição. Eles oram para que tenham mais intrepidez, que eles tenham mais encorajamento para pregar o Evangelho. Enquanto isso, Senhor, Tu curas, Tu continuas fazendo milagres. Eu aproveito isso para dizer que não é o homem que faz milagres. Os discípulos sempre apontavam tudo para Jesus. Ei, a igreja é um farol que aponta para Jesus. A luz que você tem é dele. A igreja é um farol que aponta para o Cristo ressurreto, o único que tem todo o poder. Então, se eu e você realmente estivermos conectados com Ele, podemos até ter medo do início, mas nós vamos fazer como o rei Josafá, capítulo 20 de 2 Crônicas. Rei Josafá, está vindo uma multidão. São 3 reinos. São 3 reinos. É Edom. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Você pode ler. Estão vindo da Síria. Eu não lembro se eles estão em Egedon, não lembro. Aí o texto diz: Josafá teve medo, mas ele aplicou o coração dele em buscar o Senhor, e no Senhor ele encontrou conforto. E se eu e você tivermos medo, e essas coisas quando acontecerem, a igreja vai estar aqui, mas se eu e você estivermos aqui, talvez sejam nossos filhos, mas se for eu e você aplicar o coração e buscar o Senhor, Ele vai lançar de mim, de você, todo medo. A paz que excede todo entendimento, ela vai ser exercida sobre a minha e a sua vida. Bendito seja o nome do Eterno. Bendito seja o nome do Senhor. Ele está criando o inimigo estratégias para trazer pânico e desespero à minha e à sua vida. Certa vez um irmão muito querido me ligou, na época da Covid. Ele estava com muito medo, mas desesperado. Primeiro eu fui irônico, depois eu falei com ele a respeito da palavra e trouxe paz ao coração dele. Aí eu disse: amado, vocês mesmo cantavam: vem e fere a terra, vem e fere os mares, que eu não tenho mais medo. A minha filha estava cantando em casa: Senhor, não fere os mares, não fere a terra, que eu tenho muito medo. Mas o Senhor é aquele que lança fora todo o medo.
se estamos com muito medo, desesperado, é porque estamos sem comunhão. Estamos sem relacionamento. Nós não temos que temer a morte. Mas eu sei que é duro a tortura. É duro você ser torturado. Mas se alguém chegasse, vou te matar e desse um tiro, isso não devia causar medo em nós. Mas ser machucado, torturado, sentir dor, nós não gostamos. Nós não queremos. Há um cenário sendo preparado. E eu e você temos que exercer a paz que excede todo entendimento. Precisamos estar totalmente rendidos ao Deus Todo-Poderoso. Precisamos estar cheios do espírito de ousadia, cheios de intrepidez, para que o medo não nos domine. Queridos, o problema não é ter medo, o problema é ser dominado por ele. O problema é entrar em pânico, em desespero. Mas o Senhor diz que é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Verso 7: porque se levantará nação contra nação. Essa palavra nação contra nação, no grego ela é etnia contra etnia. Então etnias vão se levantar contra etnias. Lembra de Hitler? A superioridade do homem branco em relação aos demais. Se levantarão grupos contra grupos, ideologias contra ideologias. Se levantará o que? Reino contra reino. Será um tempo que governos se levantarão contra governos. Ele continua dizendo: e haverá fomes. O que me chamou a atenção ontem, lendo esse texto, eu digo fomes, né? Eu nunca falei fome no plural, mas o texto diz fomes. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Nós sabemos que hoje existe fome. Ainda há pouco eu estava lendo, né, alguma coisa a respeito, 2 pequenos artigos. Está dizendo que tem 828 milhões de pessoas passando fome no mundo. Todos os 2 artigos falavam a mesma coisa. E que devido à pandemia de 2020 para cá, já se aumentou 150 milhões de famintos no mundo inteiro. Isso vai aumentar ainda mais. Talvez não vai ter mais tanta colheita como se tem hoje, para que haja fome no mundo inteiro. Haverá escassez de colheita. Haverá terremotos em vários lugares. Você pode dizer: ah, mas tem terremoto. Tem, mas isso, gente, vai aumentar. E vai ser em vários lugares. Existem países que existe terremoto, existe. Mas agora, isso aqui vai acontecer em vários lugares. Esses sinais aqui, eles acontecerão numa escala mundial e com muito mais intensidade. Hoje existem focos desses sinais. E isso vai cada dia mais aumentando. E eu e você temos que observar esses sinais. Nós temos que estar atento a esses sinais. E Jesus não vai voltar antes que esses sinais aconteçam. Eu acredito que a igreja vai passar pela grande tribulação, que ela não vai ser arrebatada, e que só o povo de Israel vai passar por isso. Nós temos que estar preparados para esse tempo. Amém. É uma coisa que eu e você estamos cantando.
Eu achei lindo porque hoje todo louvor foi escatológico. Quando você está cantando Maranata, ora vem Senhor Jesus, isso significa que para ele vir, o iníquo tem que se manifestar. Para ele vir, você tem que passar pela grande tribulação. Para ele vir, a igreja vai aumentar a perseguição sobre ela. Mas também vai aumentar o poder sobre ela. Mas também vai ser derramado do Espírito sobre ela. Miqueias diz que acontecerá os sinais que aconteceram em Êxodo numa proporção maior. Imagina isso. Escassez, pastor Derlon, no mundo inteiro, fomes no mundo inteiro. E aí, o que aconteceu no povo de Êxodo? Trevas em todo o Egito, lá no arraial do povo, lá em Goza. Fome, eles não tinham o que comer, eles clamaram, Deus enviou cordonizes, Ele enviou o maná. Esperem por coisas maiores. Esperem por coisas maiores. Amém? Verso 8. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Meu Deus, misericórdia. Isso é só o princípio das dores? Isso aqui só são aquelas contrações de 20 a 30 minutos que a mulher tem? Porque os princípios das dores são contrações de 20 a 30 minutos, que ela sente aquelas dores da costa, sente cólica, como se fosse cólica menstruais. Depois os princípios das dores, alguns dizem que começa a variar de 8 em 8 minutos. Outros que eu li ontem diz que é de 3 a 5 minutos. Então o que nós lemos até agora era só o princípio das dores. Só as contrações iniciais. E depois, então sereis atribulados e vos matarão. Essa palavra atribulados é paradidome. Não sei se a pronúncia é essa, eu vou ler conforme o português aqui. No grego é paradidome. Entregar alguém à custódia para ser julgado, condenado, punido, açoitado, atormentado, entregue à morte. Eu e você vamos ter que criar, Tiago, uma mentalidade de martírio. Talvez o Tiago não seja martirizado, mas vai ter que criar uma mentalidade de martírio. Talvez muitos aqui não sejam, mas nós temos que criar uma mentalidade de martírio. O texto continua: sereis odiados de todas as nações, sereis odiados de todas as etnias. Seremos odiados. Aí ele diz: por causa do meu nome. Então é diferente do que hoje está acontecendo. Tem muita parte da igreja sendo odiada, não pelo nome de Jesus, mas por muita besteira que fala na internet. Tem muita gente sendo odiada porque fala muita bobagem, muita besteira. Mas se você e eu fomos odiados pelo nome de Jesus, aleluias, eu acredito piamente. Cara, hoje o Luciel, não estou preparado para ser torturado. Não estou preparado para ver a minha família ser torturada. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês:
Eu acredito que o Senhor vai nos capacitar para isso. Vocês lembram da história quando os cristãos eram jogados para os leões? Muitos iam cantando e glorificando ao Senhor. Não se tinha tocha, não se tinha mais madeira para queimar os cristãos. Se queimavam ele madeiras com piche. Mas eles iam para o martírio glorificando o nome do Eterno. E quem sabe nós possamos ter um cântico nos nossos lábios, pastor Derlon, pastora Maiara, como Estevão: perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Quem sabe não haverá um cântico no meu e nos seus lábios, se acontecer comigo e com você: digno fomos de padecer pelo Cordeiro. Que haja esse cântico, pastor Elton, nos seus lábios, na sua família, em cada um de nós que estamos aqui. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então haverá um ódio mundial das etnias, das nações, em relação ao quê? Olha o que o texto diz: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do nome de Jesus. Vocês lembram que Jesus disse para Paulo: Paulo, Paulo, por que tu persegues a igreja? Não, Paulo, Paulo, porque tu me persegues. Enquanto eu e você achávamos que ele estava perseguindo a igreja. E é verdade, porque a igreja, ela é o corpo de Cristo. Jesus diz: enquanto persegue a igreja, estão perseguindo a mim. O ódio, querido, é contra Jesus. O ódio é contra o poderoso nome de Jesus, aquele que é, que era e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Boaz, o nosso resgatador. O ódio é contra ele. E todos que confessam o nome de Jesus serão alvo de Satanás, do anticristo. E haverá perseguição. Filipenses 1:29. Porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo. Há uma graça em padecer por Ele. Há uma graça. Você lembra que o apóstolo Paulo disse, devido às perseguições que ele teve depois: mas essa leve e momentânea tribulação não se compara, Joabe, não se compara à glória a ser revelada em nós. Isso está lá em Romanos 8,18. Porque para mim tenho por certo. Você tem por certo? Você tem plena convicção que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Agora eu e você sabemos quem nós somos filhos. Mas quando Ele vier, quando Ele se manifestar, haverá uma glória de sermos semelhantes a Ele. Haverá uma glória de eu e você sermos semelhantes a Ele, de se parecer com Ele. Meu Deus, nesse tempo de tamanha perseguição, nós temos que viver os seguintes versículos. Marcos capítulo 8, verso 34, 35 e 38. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue.
Eu e você temos que começar a se negar desde agora. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, você quer salvar a sua vida? Eu não quero passar por isso, eu não quero sofrer, perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Que possamos viver esse versículo, que possamos negar nós mesmos, carregar nossa cruz, nos deixar Jesus matar a nossa vida e definitivamente matar a nossa vida e nos dar a vida dele, o zoe de Deus, jorrando pela minha e pela sua vida, onde de mim e de você fluirão rios de águas vivas, onde pessoas quererão beber dessa água do Espírito que está na sua e na minha vida. Bendito seja o Eterno. Afinal, eu e você somos hoje a luz no mundo, sal na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Eterno. Verso 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Olha, muitos vão se escandalizar, por quê? Porque muitos vão cometer escândalos. Essa palavra é escandalizo. Colocar uma pedra de tropeço, o obstáculo no qual sobre o outro pode tropeçar e cair. Então haverá muitos escândalos. E eu e você temos que ter cuidado. Não deixe que esse escândalo faça com que você não seja participante do reino de Deus. Amém? Muitos vão trair. Essa palavra é paradidome, entregar nas mãos de outro, entregar alguém à custódia para ser julgado, condenado, punido, açoitado, atormentado, entregue à morte. Foi o que Judas fez, entregou Jesus. E também muitos vão odiar uns aos outros. Haverá ódio. E não são poucos, está dizendo o texto, são muitos. Ódio tem hoje, traição tem hoje, escândalo tem hoje, tem, gente. Mas isso vai chegar numa proporção maior, com mais intensidade. Um ódio globalizado, traição globalizada, escândalos globalizados. Verso 11: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Tenham cuidado com o anseio do coração de vocês. Nós desejamos muitas coisas. Tenham cuidado com o que vocês desejam. Satisfaçam-se em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é a minha e a tua satisfação. Provai dele e vede que ele é bom. Ele é suficiente. Não tenha concupiscência dos olhos, concupiscência da carne. Não queira satisfazer o desejo dos seus corações. Se o Senhor não tiver o meu e o seu coração, querido, nós seremos enganados por esses falsos profetas que irão profetizar de acordo com os ídolos do nosso coração. Eles vão profetizar coisas que eu e você desejamos.
Isso já acontece. Você vê, cara, em algumas congregações, pessoas profetizando de acordo com o coração da pessoa, pessoas sendo manipuladas. Olha o que diz Atos, capítulo 20, verso 28 ao 30. Apóstolo Paulo falando: atendei, pois, vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Olha, atendei, preste atenção, todos vós, aqueles que o Espírito Santo constituiu bispos, constituiu pastores. Preste atenção. Constituiu bispo para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Verso 29. Eu sei, caramba, apóstolo Paulo, o homem que tinha uma vida com Deus, tinha discernimento, e ele tinha propriedade para dizer eu sei. E o que ele sabia? Depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes. Marcos, os líderes dessa igreja, sem discernimento, deixaram entrar na congregação lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Então nós temos que ter cuidado, temos que ter discernimento. Mas aí o verso 30, olha o que acontece com o verso 30. E que dentre vós mesmos, dentre vocês bispos, dentre vocês pastores, dentre vocês profetas, dentre vocês mestres, dentre vocês apóstolos, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles, para desencaminhar, para desviar, opor-se, conspirar contra os propósitos e planos salvadores de Deus, desviar do caminho da verdade. Dentre aquele meio de bispos e pastores, o apóstolo Paulo está dizendo: dentre vocês mesmos terão pessoas que farão isso, desviarão o povo da verdade. E o que acontece no seio de muitas congregações não é mera semelhança. Nós temos visto isso, infelizmente. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 e 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Imagina isso. Heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então, no seio da igreja se levantarão falsos mestres que vão introduzir heresias destruidoras. Então nós temos que ter cuidado. Olha o verso 3. Também movidos por avareza, é um desejo ávido de ter mais, farão comércio de vós. Meu Deus. Pastores fazendo comércio da congregação. Pessoas sendo usadas por pastores que farão comércio. Falsos pastores, falsos mestres. É isso que Jesus está dizendo, que se levantarão muitos falsos profetas. Os falsos profetas profetizarão coisas que eu e você gostamos de ouvir. 1 Timóteo 4, verso 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Isso tudo já estava escrito. E olha o que o verso 12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos.
Como está o meu e o seu amor? A iniquidade, ela vai se multiplicar. A transgressão da lei vai se multiplicar. O desprezo e a violação da lei, isso vai se multiplicar. E isso vai fazer com que o amor seja esfriado. Olha o que diz 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 e 4. Sabe, porém, isso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos de prazeres do que amigos de Deus. O amor vai se esfriar de quase todos. Temos que ter muito cuidado. A igreja, ela precisa perseverar no amor. Olha o verso 13: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas afinal, perseverar em quê? Se Jesus está dizendo que o amor de quase todos vai se esfriar, não são de poucos, é de quase todos. Jesus está exortando a igreja: persevere no amor. Persevere no amor. Persevere no amor. Porque o amor tudo suporta. O amor tudo crê. O amor tudo entende. Então persevere no amor. Persevere até o fim amando. Eles estão seus inimigos. Persevere amando. A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, e contra principados e potestades. Glória, alguém pode dar um glória a Deus por essa potestades. Persevere amando. Estou encerrando, verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, preste atenção em uma coisa, querido. O texto é bem claro. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo. Diante, Tiago, de tamanha perseguição, de torturas, de mortes, o evangelho não está preso. O evangelho não estará preso. Ele será pregado com poder do Espírito Santo. Ele será pregado com intrepidez em todas as nações. A palavra de Deus, ela nunca está presa. Pessoas estão sendo torturadas, pessoas estão sendo mortas, elas são sementes para a pregação do evangelho. E o evangelho do reino será pregado em todas as nações. Que evangelho? O evangelho cristocêntrico. O evangelho que aponta a Cristo. A igreja será um farol para apontar o Senhor Jesus. Não é a igreja que vai estabelecer o reino de Deus. É Jesus. É Jesus que vai estabelecer o reino de Deus. Então vai chegar o fim. E Ele virá. E Ele virá e todo olho o verá. Olha o que diz Mateus capítulo 20. Aliás, desculpa. Capítulo 24, verso 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Lembra Atos? O que é que ele disse para os discípulos?
O que vocês estão olhando? Jesus, ele foi assunto aos céus, sobre as nuvens. O que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, assim mesmo ele virá. Ele foi entre as nuvens e voltará entre as nuvens. Ele virá entre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Olha o que diz Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Ei, você está aqui, você vai ver Cristo. Não vai ter o rápido da igreja, Jesus. Todo olho verá. Até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. E a vida do Senhor será rápida como um relâmpago, ou visível como um relâmpago? Olha o que diz Lucas 17:24. Porque como um relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Ele virá como um relâmpago, de uma a outra extremidade. Não sei se daqui para lá ou de lá para cá. Será que vai ser como um relógio? Do Oriente ao Ocidente? Onde é o Oriente, Marcos? Oriente é para lá? Então, do Oriente ao Ocidente. E ele vai passar devagar, iluminando tudo. O relâmpago é porque o relâmpago ilumina, e todo olho verá. Olha o que diz Lucas 24:27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra, gente, Jesus vai se mostrar até o Ocidente, assim será também a vida do Filho do Homem. Ele virá como um relâmpago se mostrando. Não vai ser rápido como um relâmpago, mas vai ser iluminado mais que um relâmpago. O sol da justiça iluminará toda a terra. E aí, por quê? Como é que ele vai se mostrar? Que ele vai passar bem devagar. Ele não vai se esconder, ele vai aparecer. E quando Jesus voltar, o que acontecerá com os cristãos que morreram e com os que estiverem vivos? Nós sabemos que o apóstolo Paulo nos exorta, né, a dizer que os mortos ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. No abrir e fechar dos olhos. 2 Coríntios capítulo 15, quando o apóstolo Paulo fala, dirigido pelo Espírito, ele diz que o primeiro homem, Adão, é terreno. E nós também somos terreno. Mas o último Adão, ele é celestial. E é necessário que eu e você sejamos celestiais, seremos espirituais. Por quê? Porque eu e você seremos transformados. O apóstolo Paulo diz no verso 50: porque carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. E no verso 51 de 1 Coríntios capítulo 15 em diante, olha o que ele diz: quando o Senhor vier, olha o que vai acontecer comigo e com você. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, alba e lila, rápido. Quando ele vier, no momento, no abrir e fechar de olhos. Luando já piscou aqui umas 5 vezes. Luando fez isso. Meu Deus.
no abrir e fechar de olhos. No abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta. A última trombeta vai tocar e ele virá. No abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E eu e você, se nós estivermos aqui, seremos transformados. Mas se o pastor Derlon e a pastora Maiara estiverem aqui e eu já tiver morrido, não se engane, eu vou ressuscitar primeiro. Bendito seja o nome do Eterno. Bendito seja o nome do Senhor. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Por quê? Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. E o corpo que é mortal, João, se revista da imortalidade. Tamires, enquanto esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. O meu e o seu Jesus, ele, quando ressuscitou, o primeiro, ele matou naquele dia a morte. Quando ele voltar, tragada vai ser a morte pela vitória de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aí tem que ter um louvor no meu e nos seus lábios. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Ele nos conforta. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Tempos difíceis, sejam firmes. Porque Jesus nos exorta a ser firme. Cara, a igreja é cheia de mimimi. Qualquer coisa a gente sai da igreja. Se qualquer coisa eu e vocês sair da igreja, imagine quando o anticristo vier. Misericórdia. Não é verdade, gente? Desentendeu com o irmão, eu saio. Aconteceu, eu saio. Eu tenho alguma coisa para falar, falei, não gostaram, vou sair. Não está entendendo? Imagine quando ele vier. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Eterno. Ele virá e não tardará, e todo olho o verá. E esse corpo corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. E aí você vai cantar o hino da vitória. Querido, Deus é bom. Deus é bom. Nós vamos estar diante daquele que vai reinar sobre céus. E, na verdade, ele já reina, ele é absoluto. Mas ele vai estar aqui na terra, é o que eu acredito, reinando sobre todos,
reinando sobre a igreja. E nós estaremos lá contemplando a beleza e a face do nosso Salvador. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Que haja um clamor no meu e nos seus lábios pelo retorno de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que nós possamos, junto com o Espírito, dizer: vem, Senhor Jesus. Que possamos criar uma mentalidade de martírio para esse tempo. Se eu e você não passarmos, já vamos estar preparados para esse tempo. Amém?